Oi gente, tudo bem? Oswaldo Zói. Hoje eu tenho uma mensagem muito importante para as nossas vidas. E o título é Tudo é difícil, mas nada é impossível para Deus. Então, irmãos e amigos, eu creio que nós temos condições de fazer sempre o melhor. E melhor ainda, na presença de Deus. E hoje nós vamos passear no livro de Neemias. É uma história muito interessante mesmo. E com isso nós queremos abençoar alguém que possa assistir essa live. Se você estiver no YouTube, seja nosso inscrito, canal Oswaldo Zói. Se estiver no Instagram, seja nosso seguidor. E a palavra de Deus, no capítulo 1, versículo do 2 a 5, diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te teremos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Veja só, irmãos, o que é que está acontecendo. Neemias, ele tinha assim um sentimento muito interessante por Jerusalém. E nós temos sempre esse sentimento quando o nosso povo, os mais velhos da nossa família, viveram em um determinado local, nós sempre temos esse sentimento. E o que é que aconteceu? Neemias, ele ficou assim muito triste pela situação que o povo de Israel vivia. E aí ele começou a orar. E Deus honrou a Neemias. Ele teve a oportunidade de ir a um jantar do rei. E lá ele teve a oportunidade de servir o rei. E o rei notou que ele estava muito triste. E perguntou: doente você não está? Então, por que você está triste? E aí ele contou. E o rei perguntou a ele assim: o que é que eu posso fazer? Aí ele disse. Ele pediu cartas de apresentação para as cidades vizinhas, para os governantes das cidades vizinhas, aonde a sua cidade fazia fronteira, o seu município. E o rei concedeu. Então o que é que acontece? Mas em tudo que ele fez ou ia fazer, ele sempre orava e se colocava na presença de Deus. E é isso que eu de fato quero colocar para cada um de nós. Quando nós vamos fazer alguma coisa, antes bote o que vamos fazer na presença de Deus. Porque com certeza se levantarão os nossos adversários.
E o interessante é que aqui no capítulo 6, no versículo de 1 a 4, se levanta 3 adversários e muitos outros inimigos. Esses eram os líderes dos adversários, que não queriam o bem daquela cidade, Jerusalém. E na nossa vida, na sua vida, meu amigo, meu irmão, quando você vai fazer algo de bom, sempre existe oposição, às vezes que não tem nenhum projeto para mostrar, mas é contra aquilo que você quer fazer. Por causa de orgulho, de inveja, de outros motivos que eles acham. Então, o que é que nós podemos colocar no nosso coração? É que isso, infelizmente, é normal. E que quando nós colocamos na presença de Deus, o desânimo não vai tomar conta de cada um de nós. Muito pelo contrário. O Senhor vai nos restabelecer a força e que a gente, mesmo em passos pequenos, mas que a gente continue essa jornada. Então, e foi isso que Neemias fez. Ele continuou a jornada. Ele enfrentou, no bom sentido, os inimigos. Ele não acreditou nos recados que ele recebeu. E muitas vezes nós estamos fazendo algo que é bom para a comunidade. E chega os fofoqueiros de plantão e nos desmotivam. E nós acreditamos. Não é isso que Deus quer. Muito pelo contrário. Deus quer que cada um de nós tenhamos mais fé. E nos coloquemos mais na presença dEle. É assim que Deus quer. E Neemias seguiu a sua caminhada. E aqueles 3 cidadãos arrumaram uma outra pessoa que era amigo de Neemias e pagaram. E essa pessoa já não era uma boa pessoa, porque ele estava em regime fechado, mesmo em sua casa. E aquela pessoa mandou dizer que não tinha condições de visitar Neemias, mas ele tinha um assunto muito importante. E Neemias se dispôs a ir na casa dele, porque tinha ele como amigo. Esses outros já eram inimigos declarados. E quando chegou lá, ele fez uma proposta para Neemias. E essa proposta era para ele se esconder nos santos dos santos, no templo. E na realidade, aquilo era totalmente impossível para aquele templo. Não podia, Deus não permitia aquilo. E Neemias estava na presença de Deus e teve discernimento suficiente para não aceitar aquela proposta. Isso nós trazendo para os nossos dias. Nós vamos encontrar esses amigos, entre aspas, que quando alguém não consegue, ele chega. Se outros que nós já sabemos da conduta, da forma como ele vive, ele vem e nos faz propostas indecentes. Mas ele se dá assim ao motivo de ser considerado um amigo. E é nessa hora que nós temos que pedir sabedoria a Deus, para avaliar se realmente aquilo que está sendo proposto para cada um de nós é a vontade de Deus. E com certeza, se a nossa fé estiver na presença de Deus, nós não vamos de forma nenhuma, como é que eu posso dizer, meu Deus, acreditarmos. Nós não temos condições de acreditar. Então, o que é que acontece? Neemias
colocou de escanteio a proposta daquela pessoa e continuou o seu trabalho na reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso Deus nos chama a atenção. Na hora que você estiver cuidando de algo que é bom para você, que chegar alguém é bom e é lícito também. Não precisa ser só bom. E chegar alguém que lhe desmotivar, você peça sabedoria a Deus. E eu creio que Deus vai te responder o certo. E você deve continuar. Se é o seu empreendimento, a sua empresa, amém. Se é a sua faculdade, não importa a idade que você tenha, mas que você tem vontade ainda de fazer esse curso, inicie e siga em frente. Uma vez eu tive a oportunidade de presenciar um motivo de uma pessoa que queria fechar uma matrícula em uma determinada faculdade pública, aqui do estado de Sergipe. E eu disse assim: moça, por que é que você quer fechar a sua matrícula? E ela falou os seus motivos. E eu disse assim: olha, pois se você não desistir, daqui uns dias você vai olhar aqui de cima e vai ver só a coroa da cabeça daqueles que desistiram, aqueles que estão passando abaixo de você. E isso não só a sua faculdade, mas o seu negócio, mas a construção da sua casa, o seu sonho da sua casa própria, a reforma que você precisa fazer. Será que não é a hora de você iniciar, pelo menos colocando nas mãos de Deus? E em pouco tempo você irá ter aquilo pronto. Vão aparecer os opositores. Sempre vai ter a oposição. Mas a sua esperança, a minha esperança tem que ser maior do que aquilo que vem como obstáculo. Uma coisa interessante, que nós, quando vamos fazer alguma coisa, temos que fazer, está aqui, no capítulo 6, versículo 1 e 2. No capítulo 3, versículo 1 e 2 de Neemias, diz assim: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a torre de Sem e até a torre de Hanani. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacu, filho de Enri, construiu um trecho seguinte. Neemias tinha sabedoria. Ele dividiu as tarefas. Ele sabia que não ia conseguir fazer tudo só. Então ele convidou as pessoas que tinham interesse em participar do seu projeto. E quando você tiver um projeto na sua vida, veja quem são as pessoas que você pode convidar a participar desse projeto. Coloque nas mãos de Deus e divida as tarefas com essas pessoas. A vitória será de todos vocês, como foi de todos em Jerusalém, de todos que trabalharam na construção das muralhas, dos portões que haviam sido queimados. Muitas vezes os nossos sonhos são queimados. Muitas vezes tem pessoas dando graças a Deus, Deus com D minúsculo, porque nós não estamos conseguindo galgar,
degrau por degrau. E é melhor que a gente suba degrau por degrau. E é melhor que nós dividimos as nossas responsabilidades. Porque dessa forma nós não vamos nos cansar, de forma a não ter condições de desistir. O Senhor vai nos dar a sabedoria suficiente, a motivação suficiente. Por quê? Porque nós temos certeza, quando nós olhamos para os nossos lados, tem pessoas que estão ali para contribuir. Muitas vezes somente pelo prazer de estar ajudando alguém. E isso daí é quando Deus está no negócio. Então, a divisão de tarefas é uma coisa fundamental em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. E Deus é contigo, meu irmão. Se você tem um projeto nesse momento, coloca nas mãos de Deus. Mostre para as pessoas que podem te aconselharem. A Bíblia diz que o povo judeu, eles têm muitos conselheiros. E quando há muitos conselheiros, os projetos andam. E o projeto que você pensava que não ia conseguir, pode ser a hora de iniciar. Não importa qual seja o seu projeto. Que seja fazer a obra de Deus, que seja um sonho que você tenha a realizar. Para você dar uma vida melhor para os seus pais, que ainda são vivos, para os seus filhos, que são jovens, uma faculdade melhor para eles, algo melhor. E também uma qualidade melhor de vida para você. Então nós temos essa obrigação de fazer aquilo que Neemias fez. Quando vamos fazer qualquer coisa em nossas vidas, nós temos a obrigação de orar antes e botar nas mãos de Deus. Porque ele teve sucesso. Jerusalém estava totalmente destruída. O rei Nabucodonosor tinha vindo 70 anos antes, imagina vocês. E tinha acabado, destruído a cidade, levado principalmente as autoridades presas como escravos. Mas Neemias, quando teve a notícia por intermédio de seu irmão, ele se colocou na presença de Deus e disse: nós vamos reconstruir Jerusalém. E agora pode ser a hora de reconstruir o seu sonho, de reconstruir a sua vida, de reconstruir um relacionamento que não deu certo até hoje, mas você vai colocar na presença de Deus e vai dar certo. Vai criar seus filhos, vai tocar sua vida para frente, com dignidade e sabedoria. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus não quer nada que venha a destruir e a perder o nosso tempo. Muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo durante a nossa vida. E a vida passa e nós olhamos para trás, que infelizmente é muito ruim olhar para trás. Mas a gente olhar para trás e ver tudo aquilo que nós deixamos de fazer. É melhor até a gente errar porque fez, do que errar porque não fez. Para a gente encerrar a nossa live de hoje, nós vamos aqui para o capítulo 6. E o versículo é o 15 e o 16. Do mesmo livro. Versículo 15 e 16. Ele diz assim: as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Nossos inimigos serão desmoralizados quando Deus tem um propósito em nossas vidas. Eles imaginam que nós nunca vamos conseguir.
O diabo imaginava nunca que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Mas Deus trouxe essa surpresa para ele. E trouxe a maior oportunidade de todas, que é o plano de salvação para cada um de nós. Que se decidirmos ainda com vida, após a morte segue-se o juízo, nós não sabemos. Porque tudo sempre depende de Deus. Mas se durante a nossa vida nós tivermos Jesus como único e suficiente Salvador, teremos a salvação. Teremos aquilo que sempre pareceu impossível, mas Deus tornou possível em nossas vidas. Então tudo é difícil, mas nada é impossível para Deus. Então aquilo que você pensava que era difícil, é possível. Primeiro ore, mas não deixe de iniciar, porque Deus é contigo. Um grande abraço para você. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau. Até breve, hein?